Vamos lá, jovens, continuamos, paramos. Falando da escala Kelvin. A escala Kelvin foi criada pelo engenheiro britânico William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin. Ele fez essa escala mais baseada no algo que atualmente podemos dizer que é teórico, o zero absoluto. Ele diz que o ponto mais frio que existe no universo é zero Kelvin. Então, chamado zero absoluto. Então, essa escala é utilizada mais para meio científico, para estudos em laboratórios, simulações, certo? Atualmente, já chegamos a zero absoluto através de técnicas em laboratório, certo? Mas, para a escala Kelvin, a temperatura do degelo, derretimento do gelo, é 273 Kelvin, não tem um grau, e para a mudança do líquido para o vapor, 373, certo? Uma escala graduada desse modo, certo? Então, temos aqui a imagem comparativa das três escalas. À sua esquerda, a escala Celsius, na parte do meio, Fahrenheit, e à direita, Kelvin. Na escala Celsius, temos medidas métricas de 0 a 100. Na escala Fahrenheit, 32.212, temos 180 partes iguais. Na Kelvin, 100 partes iguais. Então, temperaturas numéricas em Celsius não é obrigado a ser igual na Fahrenheit. E também diferente na escala Kelvin. Mas temos a comparação que o derretimento do gelo para o líquido é 0 graus Celsius, na escala Celsius, 32 graus na escala Fahrenheit, 273 Kelvin na escala Kelvin. Quando a água líquida passa para o vapor, na escala Celsius, são 100 graus Celsius, na Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit, em Kelvin, 373. Vocês irão normalmente ver isso, mas lá no nono ano, certo? Quando estiver falando a parte física e química, certo? Então, nós voltamos para o assunto temperatura e calor. Temperatura e calor, pessoal, como foi falado anteriormente, é algo diferente, algo, podemos dizer, podemos cientificamente dizer que é algo relevante. Aqui no texto diz o seguinte: no dia a dia, utilizamos as palavras temperatura e calor quase como sinônimos. A ciência atribui diferentes significados a eles. Nesse caso, pessoal, dia a dia, se acha que temperatura e calor sejam iguais, mas são conceitos diferentes. A temperatura, pessoal, de um corpo está relacionada ao movimento das partículas. Tudo que está no universo é formado por partículas, que são átomos. Então, nós também temos átomos. Os objetos ao redor nosso têm átomos. Então, quando está com a temperatura, estou medindo a agitação dessas partículas. Essa agitação chamada agitação térmica. Dependendo da quantidade de agitação térmica, eu tenho uma certa temperatura. Então, nesse caso, isso define a energia térmica. A energia térmica, pessoal, é outra forma de energia, pode ser associada ao movimento dessas partículas. Quando mais movimento, tem mais energia. Menos movimento, temos energia térmica. Esse movimento das partículas também podemos chamar energia cinética. É o caso, por exemplo, da água quando está fervendo, as partículas podemos visualizar as bolhas. Literalmente são partículas agitadas, diferente do metal. Vemos somente a luz que é emitida dessa agitação, certo? Sim. Aqui vocês estão vendo a agitação desse metal em vermelho, certo? Isso forma a agitação energia térmica. São muito jovens.
Então, calor, vamos falar o que seria. No livro diz que chama-se calor energia térmica que é transferida de um corpo ao outro. Nesse caso, energia térmica em transição, o fluxo de energia térmica. Nesse caso, a sensação que você percebe é a transferência dessa energia. É o caso do copo, uma xícara de café quente. Ao tocar essa xícara, você vai sentir o calor que está sendo transmitido. Essa energia está sendo em transição. Certo? Objetos. Ou quando você pega um objeto frio, você sente a sensação fria, porque está sendo transmitido. E essa transmissão, ela busca o equilíbrio térmico. Por quê? Uma xícara quente de café, por exemplo, ela não permanece quente para sempre. Ela tem um período. Esse período por quê? O calor que está dentro da xícara, ela faz uma transição do mais quente para o mais frio. A energia, ela muda de posição. Ela vai buscando o equilíbrio, vai distribuir essa energia ao redor que tem menos energia, até ocorrer o equilíbrio térmico. Nesse caso, a temperatura se igualar ao ambiente. Por isso que os objetos nunca têm uma temperatura igual. Aqui, no livro de vocês, temos o quê? Em vermelho seria maior energia, em azul, menor energia. Quando esses objetos estão em contato, há uma distribuição dessa energia ocorrendo equilíbrio térmico. A transferência do vermelho para o azul ocorrendo até igualar ambos a quantidade de energia. O vermelho tinha uma maior agitação, o azul tinha menos agitação. O vermelho foi transferir essa energia, aumentando a agitação no azul, no qual ambos ficaram com a mesma agitação, então tendo o equilíbrio térmico. Então podemos dizer que não existe algo que o calor interfere no ambiente. Então esse calor, essa energia térmica de transição, ela está se misturando com a energia térmica de transição do ambiente, se igualando. Então, há uma transferência desse calor. Certo, jovens? Só um minutinho. Já vou passar para a próxima página. Então, a partir disso, nós temos que a energia de transferência, ela tem uma forma específica de passar essa energia. Essa forma específica chamamos de propagação do calor. Essa propagação de calor são de várias formas, como a condução térmica. O que é condução térmica? Nesse caso, a condução térmica é quando há uma passagem dessa energia através do sólido. Temos aqui uma barra metálica, aonde temos aqui uma chama, uma fonte de calor, aonde ela vai agitando as partículas até igualar, equilibrar todas. Por isso que as panelas possuem uma haste de plástico, aonde esse plástico impede que você receba esse calor que a panela está recebendo. É um isolante térmico. Então, nesse caso, a condução térmica acontece, nesse caso, nos sólidos, principalmente nos sólidos, em contato do material a ser transmitido. Temos também condutores térmicos. São materiais específicos que conduzem calor, certo? Como falei, os metais. Mas outros materiais, como o cabo da panela, que é feito de plástico, que é um isolante térmico, também temos a madeira, temos a cortiça, o ar. Nesse caso, são os isolantes térmicos, que permite isolamento. O caso aqui desse animal é a moça. A moça, ela tem uma camada de gordura que permite que esse animal retenha calor e impedir que ela perca com o ambiente. É uma forma de proteção desses animais
como isolante térmico, certo? Dilatação e contração térmica. Isso acontece pela condução térmica. Quando um objeto está aquecido, alguns materiais têm capacidade de se dilatar, pelo fato que suas partículas estão tão agitadas que elas se dilatam. E quando elas estão em contato com o frio, existe menos agitação, então elas se contraem. Então, isso é uma característica dos sólidos, certo? De dilatação e contração, ok? Conversão térmica. Vamos continuar daqui a pouco, jovens.